Glória a Deus. Eu olhei para os bolsos dele e falei, Jesus amado, vai chegar aqui o quê? A vista tá boa ainda. Misericórdia. Amém, amados? Se as suas mãos vão estar orando pela vida dele. Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor, a vida do teu servo nas tuas mãos. Pai, usa, Senhor, a vida dele, Senhor. Pai, usa com poder, usa com ousadia, Senhor, para falar, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar para a tua igreja nesta noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Senhor, de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Sendo uma bênção, em nome de Jesus. Ele está proibido vir aqui sem trazer a sogra, ele sabe disso. Graça e paz, povo do avivamento. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amados, muito feliz de estar aqui nessa noite, né? Poder dividir a palavra de Deus com os irmãos. Obrigado, pastores, pela oportunidade. Como o pastor Elcio disse, né? São 12 ali do Bispo Diego, com muito orgulho, né? Um líder de célula, a esposa da Viviane, que não pôde estar aqui hoje nessa noite, está com bem, uma pena, né? E a sogra ficou cuidando dela, pastor, não tem jeito, né? Mas tem uma geração aí, um bando de loucos que está cuidando dela. E eu louvo demais a Deus pela vida de vocês, né? De todos vocês, porque é um privilégio para nós, não só ter a oportunidade de ministrar, mas ver que a honra, ela é algo que consolida as nossas vidas. E tê-los aqui nessa noite é algo que deixa o meu coração muito alegre. O meu pai, então, nem se diz, né? Hoje Deus, ele realizou um sonho particular meu. Né? Que meu pai um dia ouvisse a minha ministração. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo número 15. Lucas, capítulo número 15, versículos do 11 ao 30. Vamos ler um bocado. 11 ao 32, amém? Lucas, capítulo 15, versículos 11 ao 32, uma parábola muito conhecida. Uma parábola que com certeza você já enxergou em muitas óticas e hoje eu quero trazê-la de um jeito diferente ao seu coração, amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir para Deus me dar forças e estrutura naquilo que eu vou ministrar essa noite, porque para mim não é tão fácil, mas eu sei que Deus, ele está no barco, amém? Quando ele está no barco, uma certeza eu tenho, todas as coisas nós podemos. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém. Amém. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de maneira dissoluta. Diga comigo, dissoluta. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar por necessidades. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo a fim de apacentar os seus porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, repita comigo, caindo em si. Ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Me porei ao caminho e voltarei para o meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me hoje como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se ele e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma grande festa. Alegremos-nos,
pois este meu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou metade dos teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Vamos assentar em nome de Jesus, incline a sua cabeça, ore comigo e por mim nessa noite. Pai Santo, Pai amado, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, assim como o Senhor Deus foi entronizado, Pai, no início deste culto, Pai, eu te peço, Pai, nesta noite, Senhor Deus, que o meu eu caia por terra, Senhor Deus, para que, Senhor Deus, as suas palavras, Pai, possam fluir através de mim, Senhor Deus, porque, Senhor Deus, nós sabemos, Pai, que sem Ti nós nada somos, Pai, e que de nós mesmos, Pai, nós não podemos oferecer nada, Senhor Deus, mas que se o Senhor estiver conosco, Pai, aquilo que o Senhor preparou, Senhor Deus, para a sua igreja nessa noite vai ser entregue, Pai. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que o meu eu caia por terra, Pai, que o meu eu diminua, Pai, para que o Senhor cresça nessa noite, Pai. Flua, Senhor Deus, o Teu Espírito, Pai, através da minha vida, para aquilo que os Seus filhos, Pai, precisam receber nessa noite, Pai. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações, Pai, e confirma tudo aquilo que veio, Pai, através dos louvores, através da palavra de oferta, Pai, porque nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é conosco, Pai, todos os dias, Pai, que o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Senhor Deus, e até que o Senhor volte, Pai, nós estaremos na Sua presença, Senhor Deus, engrandecendo, Pai, e santificando o Teu santo nome, Senhor Deus, em nome de Jesus, todos digam amém, aleluia. Dá uma salva de palmas, Senhor, amém. Amados, é muito engraçado, eu digo que é muito engraçado, né, como Deus ele faz as coisas, e isso é tão um fato que eu não ia trazer essa ministração hoje. Nós, né, vou falar por mim, eu tenho recebido muitas palavras, como o César mencionou aqui, e já são 6 meses recebendo palavras que estão indo para uma pregação, palavras que estão indo para uma ministração, palavras que estão sendo colocadas num caderno, durante períodos muito satisfatórios que nós tivemos nas mesas, sentados com pessoas que nós louvamos, que nós aprendemos a admirar em Deus. Amados, coloque algo na sua cabeça, sempre queira estar do lado de pessoas que é mais crente do que você. Porque quando nós estamos do lado de pessoas que são mais crentes do que nós vamos buscar nelas ser um espelho, um referencial, e nós vamos querer crescer. Então busque sempre estar no meio de pessoas que engrandeçam o nome do Senhor todos os dias. E embora eu tenha recebido isso ao longo dos últimos 6 meses, o Senhor não me permitiu trazer isso nessa oportunidade. Ele falou ao meu coração mais cedo, né, enquanto eu estava no meu trabalho lá, a gente estava no inventário hoje, ele soprou algo aos meus ouvidos. Ele me disse que ainda não era tempo da base de areias ouvir aquilo que há 6 meses ele tem preparado, mas que viesse hoje uma revelação um pouco diferente, algo que eu quero trazer ao coração de vocês nessa noite, de uma maneira muito clara e com muito carinho. É que Deus, Ele ainda zela por você, Ele cuida da sua vida. E para hoje eu tenho um tema, né, para essa ministração, que é o caminho que leva para casa. E eu quero que você esteja com o seu coração aberto, porque Deus mandou eu dizer para você nessa noite que Ele ainda tem um abraço guardado para você. Amados, a história que nós acabamos de ler conta
a história de um filho que, assim como eu, que assim como você, passou por algumas fases na sua vida. Um filho que estava na casa do seu pai, que estava na presença do pai, que tinha tudo na presença do pai. Só não tinha uma coisa, amados. O que? Pergunta. O que, pastor Otenir? Glória a Deus. Aleluia. Discernimento. Ele não tinha discernimento. Repita comigo, discernimento. Discernimento. Amados, se ele certamente soubesse o que significava estar na presença do Pai, ele certamente teria feito outras escolhas para a vida dele. Se ele soubesse que estar na presença do Pai é tão importante, ele teria escolhido trilhar outros caminhos. E quando essas coisas acontecem na nossa vida, nós vamos aprender algumas fases hoje. Eu quero dividir com vocês, né? São 3 fases que acontecem quando nós tomamos algumas decisões. E a primeira fase, na verdade, né, ela é um pouco complicada e ela não aconteceu só com ele, ela pode acontecer comigo, ela pode acontecer com você, né? Uma fase que é muito verdade é que muitas vezes, quando nós estamos na presença do Pai, sejamos nós já convertidos, ou sejamos nós, né, pessoas que ainda não conheceram a Cristo, nós vamos passar sempre por um período chamado de insatisfação. Insatisfação por quê? Porque na casa do Pai existem regras. Na casa do Pai existem, né, situações que nós precisamos obedecer. A insatisfação com essas regras pode muitas vezes colocar algo sobre as nossas vidas, sabe por quê? Porque dentro de nós temos o desejo de ser livre, de viver as nossas próprias escolhas. E isso tudo, meu irmão, isso acontece com ele, mas pode acontecer comigo, pode acontecer com você também. Hoje, né, eu quero trazer algo ao seu coração, o Evangelho de Cristo, de uma maneira muito simples e muito clara. Eu quero que você, né, fique com isso apregoado no seu coração, porque Deus, ele tem uma mensagem para você nessa noite. Amém. Amados, saiba que o Pai, ele nunca vai impedir que um filho faça uma escolha. Mesmo essa escolha, muitas vezes, sendo ruim ou errada. Muitas vezes nós não entendemos, né, os conselhos que um pai dá, os conselhos que os nossos pais dão, as advertências, os puxões de orelha. Nós não entendemos essas coisas. Mas sempre que um pai, ou sempre que os nossos pais fazem isso, na verdade eles estão trazendo uma mensagem aos nossos corações, uma mensagem que é simples e direta: eu te amo e tenho algo para você na minha presença. Aleluia. Eu amo a sua vida, é por isso que eu estabeleci regras, é por isso que eu coloquei situações para que você obedeça. Deus hoje me trouxe aqui, meus irmãos, para dizer que Ele te ama. Aleluia. E que a maior expressão desse amor verteu todo o seu sangue na cruz do Calvário. Para que hoje eu e você nós tivéssemos a oportunidade de sermos livres. Aleluia. Sabe, amados, nós como filhos muitas vezes decidimos nos aventurar. E em resumo, nós só quebramos a nossa Cara. Mas, amados, eu não quero trazer essa ministração para vocês hoje na perspectiva do filho, não, como geralmente ela é ministrada. Eu quero que você veja essa ministração hoje com outros olhos. Eu quero que você entenda que o Pai, em todos os seus movimentos, que o Pai, em todas as suas decisões, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Meu irmão, eu quero trazer para vocês um testemunho pessoal da minha vida. E hoje, enquanto eu estava, né, no meu trabalho, e Deus mudava essa palavra, e Deus, Ele fez eu escrever essas 6 páginas, Ele ministrava algo ao meu coração. E eu não sei porque Ele mudou essa mensagem no dia de hoje. Talvez alguém orou, talvez alguém buscou a presença de Deus, e Deus queria trazer algo ao seu coração. Mas uma coisa que Deus me trouxe, e Ele soprou muito bem aos meus ouvidos, foi: leva o seu pai. E por isso que eu trouxe meu pai hoje. E isso é engraçado, amados, porque esse testemunho, na verdade, ele vai falar um pouco de como era o Altenir no passado e as coisas que aconteceram.
E eu quero interpelar isso, trazendo em contexto junto com a palavra. Amados, eu, Altenir, sempre me considerei um jovem muito sagaz e muito muito sagaz, aleluia, glória a Deus, muito inteligente, né? Eu sempre me considerei, quer embonitar o negócio, olha só quem está, glória a Deus. Sempre me considerei um jovem muito inteligente, né? Que era um pouquinho descolado em relação aos outros. Me formei com louvor no ensino médio, tive algumas, né, facilidades na vida. E assim como todo jovem, eu não via a hora de uma coisa acontecer na minha vida. Nós, quando somos jovens, temos ali por volta dos nossos 15, 16, 17, nós queremos uma coisa só. Ter 18. Ser maior de idade, ser dono do nosso nariz, sabe? E a independência, exato. Nós queremos a nossa independência. Sabe, eu queria viver a minha vida, queria tomar as minhas decisões, eu queria, né, viver por conta própria. Então, né, até então, a gente quer viver por conta própria, mas com 18 anos eu não tinha saído da casa do meu pai ainda, eu estava lá, né? Né, pai? Estava lá. E isso é muito engraçado, por quê? Porque dentro da casa do pai, enquanto nós estamos lá, nós respeitamos as regras que o pai estabelece na casa. E venhamos e convenhamos aqui, quem que gosta das regras impostas pelos seus pais? Os jovens, baixem a mão, em nome de Jesus, que é para não dar problema. Em nome de Jesus, abaixa a mão. A gente não gosta, né? Nós, enquanto jovens, nós não gostamos. Então, quando eu completei 18 anos e comecei a trabalhar, né? Eu me sentia como um super-homem. Comecei a trabalhar, olha só, que eu podia fazer tudo, que eu podia todas as coisas. E aí teve uma fase na minha vida, né? A gente começa a tomar algumas decisões quando completa 18 anos. Por quê? Porque a gente vai lá, começa, naquela época eu comecei ganhando, sei lá, uns 700 e poucos reais. E eu achava que, era top, né? Nossa, nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. E aí não tinha muito o que fazer com dinheiro, e a verdade é que eu tomei uma decisão. Eu falei, vou malhar. Vou malhar, não tem nada para fazer, vou malhar, né? E tomei essa decisão. E a verdade, amados, é que quando eu tomei essa decisão, acabei pegando gosto por aquilo. É bom, libera serotonina, não é coisa legal. Se a gente soubesse a importância que tem malhar, a gente malhava mais, mas a gente é meio sedentário, acontece, né? E amados, eu lembro que nesse processo de descoberta, nesse processo de tomar as minhas decisões, eu comecei a fazer algumas coisas que talvez não fossem consideradas lícitas no dia de hoje. Eu malhava 2 vezes por dia e eu tomava 32 comprimidos anabólicos por dia. 32. O meu pai, né, sabiamente, ele olhava para aquilo e a coisa que todo pai fala é: não toma esse negócio, menino, que isso vai fazer mal para você. E eu, fica quieto, pai, você não sabe de nada. Ô velho, dá licença, você não está sabendo de nada, né? Deixa eu tomar aqui o trem. E no meu pensamento, irmãos, né, no meu humilde pensamento, eu não estava nem aí para a opinião deles, que era verdade. Por quê? Porque na verdade a vida era minha e eu decidia fazer com ela o que eu quisesse. Pois bem, com Deus é assim também, meu irmão. A todo momento, acredite nisso. Ele está nos advertindo e nos ensinando. E cabe a nós abrirmos os nossos ouvidos e os nossos olhos para ter entendimento naquilo que Ele está direcionando. Mas, quando nós não somos capazes de ouvir a voz de Deus, sabe? Quando nós não somos capazes ou não temos a sensibilidade de ouvir a voz dEle, a gente passa por uma segunda fase nas nossas vidas. A fase da humilhação. Repita comigo. Humilhação. Amados, a palavra diz que depois que aquele jovem, filho pródigo, ele gastou tudo de maneira dissoluta, ou seja, inconsequente, que aquele jovem enfrenta algo que na minha vida e na sua vida a qualquer momento pode acontecer. Chama-se dia mau. O dia mau chegou na vida dele. A palavra diz que uma grande fome vem sobre aquela região, uma grande fome vem sobre aquela terra, e então ele tinha uma única alternativa. Ele arrumou um emprego: apacentar porcos.
E num determinado momento, desse dia mal, dessa fase ruim, dessa situação que aconteceu na vida dele por causa de escolhas que ele fez, ele sentiu uma grande fome e um desejo subiu no coração dele. Ele sentiu vontade de comer a lavagem dos porcos. Ele sentiu vontade de matar a fome dele com a lavagem dos porcos. Amados, entenda algo nessa noite. É isso que Satanás tem feito nos dias atuais. Muitas vezes ele tem colocado sentimentos na nossa cabeça, de pessoas dizendo que a presença do Pai não importa, que a presença do Pai ela não é necessária, que o abraço do Pai não importa. É isso que ele tem feito, oferecido lavagem para nós. Está repreendido, meus irmãos. Essa não é a minha história, essa não é a sua história. O Senhor, Ele tem o melhor para nós. Em nome de Jesus, eu estou olhando nessa noite para homens e mulheres que se levantaram nessa geração para honrar a presença do Pai, para estar na presença dEle, para fazer a vontade dEle. Meus irmãos, o ápice da minha fase, daquela minha busca, né? Naquele tempo, foi algo que abriu sobre a minha vida um dia mal. Abriu sobre a minha vida algo que, se eu tivesse pensado direitinho antes, talvez eu tivesse feito outras escolhas. A enfermidade, ela veio sobre a minha vida. Meus irmãos, como eu passei mal, como eu fiquei ruim, sabe, amados, foi uma noite terrível. Eu lembro que eu sentia muitas dores, ânsia de vômito, uma dor assim, muito grande na região abdominal, e era tão grande a dor, que eu não consegui dormir a noite inteira, e eu queria que aquela noite acabasse, que aquilo passasse, né? E aí, quando o dia ele raia, eu decido lá ir no médico, e com dor, não querendo abrir o jogo para o pai, para a mãe, eu decido ir no médico sozinho. O médico, o hospital, né, da nossa casa para o hospital lá embaixo, era mais ou menos uns 3 quilômetros andando. E eu decidi ir sozinho. E eu lembro que eu ia andando, a dor apertava, eu sentava um pouco, suando frio, andava mais um pouco até chegar no hospital. Chegando no hospital, os médicos fizeram uma série de exames, né, como todo o hospital público faz, uma série de perguntas, na verdade, né, e te acaba passando alguma coisa. A dor no abdômen, Buscopan. Então, Buscopan passa. Aí o médico me passa esse Buscopan e realmente passou. Eu volto para casa andando bem. Só que daí vem, né, vem a noite de novo. E durante a noite eu comecei a sentir aquela dor de novo. E aquela dor no abdômen, aquilo que me consumia de um jeito que eu nunca tinha sentido. E aí minha mãe, desesperada, chama a ambulância, corre para o hospital, corre para o Altenir para o hospital. Chegando no hospital, os médicos fazem uma série, né, de exames e diagnosticam apendicite. Eu tive apendicite, amados. E ali começou o dia mal sobre a minha vida. Eu fui, né, transferido de maneira emergencial da nossa cidade para uma cidade vizinha chamada Franco da Rocha. E lá chegando, minha mãe desesperada mete a bicuda na porta dos médicos que estavam assistindo o jogo de São Paulo. Isso, né, tinha brincadeira com São Paulo, brincadeira, São Paulo, né? E aí ele fala: olha, meu filho, os médicos vêm atender e eles fazem a cirurgia. Glória a Deus! 40 minutos de cirurgia. Fui para a sala, para o quarto, e falei: glória a Deus, estou livre, né? E nada, meus amados. Tinha acabado de começar a minha humilhação. Essa que era a verdade. Por quê? Porque 2 dias depois da cirurgia eu recebo alta, eu vou para minha casa, né? E lá eu começo a fazer uso de antibióticos de maneira ingerir, né, os antibióticos, que daí é de que maneira? Oral. Isso, oral, né? E uma semana em casa, amados. Uma semana, aquele negócio me enjoava, eu não conseguia comer nada, fiquei ruim, muitas dores. E aí, para piorar, a minha cirurgia, ela não cicatrizava e começou a vazar um líquido. Vamos lá, voltamos para o hospital. Chega lá no hospital, os médicos avaliam, abrem 2 pontos na minha cirurgia, deixa aberto, espreme todo o líquido que
tem na parede abdominal, uma dor danada, volta para casa. Voltei para casa. Uma semana em casa, sentindo dores, ânsia e tudo que vocês podem imaginar, não conseguia comer. Volta para o hospital. Voltei para o hospital, amados. Voltei para o hospital. Chego no hospital, os médicos fazem mais uma bateria de exames. Naquela bateria de exames, né? Ele vem com uma mensagem para os meus pais, dizendo: vai precisar operar de novo o seu filho. E aí, pela segunda vez, amados, pela segunda vez, eu fui para a sala de cirurgia. Diga para alguém do seu lado: escolhas têm consequência. Amados, os médicos me abrem pela segunda vez. E quando eu acordo da cirurgia, eu estou num quarto sozinho, frio, desprotegido, com apenas um desejo. Um desejo. Era a mensagem que ecoava na minha cabeça naquele momento. Como que eu queria que meu pai estivesse comigo. Sabe, amados, quando eles me levaram para o quarto, saí da cirurgia, fui para o quarto, recebi ali uma notícia, né? 15 dias de antibiótico no hospital, agora intravenoso. Intravenoso, tive que ficar 15 dias no hospital tomando antibiótico na veia. É assim, fez a cirurgia, recebeu o remédio, falei, vai ficar tudo bem. Que dessa vez tudo ia dar certo. Diga para o seu irmão de novo: escolhas têm consequência. Mais uma vez, amados, fui liberado, fui para casa, uma semana. O que aconteceu? Passei mal de novo. Passei mal, muito mal, muito mal. E aí meu pai tomou uma decisão. E aqui eu chego nessa noite onde o Senhor me incumbiu de pregar. Amém? Amados, quando o meu pai toma essa decisão, por causa de uma escolha errada que o filho fez, eu quero sempre deixar isso enfatizado, ele decide não me colocar mais no hospital público. Ele decide não mais me colocar no hospital público. Ele tomou uma decisão que mudava tudo naquele momento. As duas primeiras cirurgias, amados, elas tinham acontecido na rede pública, e vocês sabem o quão difícil é a rede pública. E uma das perguntas que eu fiz para o meu pai naquele momento foi: como é que a gente vai pagar isso? Como é que a gente vai pagar esse hospital? E aí, sabiamente, o pai respondeu: se necessário for, a gente vende tudo que tem. A gente vende a nossa casa. Ele assina um papel, assumindo uma responsabilidade de algo que ele não tinha condição para pagar. E eu quero que você entenda algo nessa noite, meu irmão. O Senhor, Ele fez isso comigo, Ele fez isso com você, quando Ele abriu mão daquilo que era mais importante para Ele, para que a gente tivesse vida. Aleluia! Obrigado, Jesus. Eu fui internado, irmãos, pela terceira vez, às pressas. Diga para o seu irmão: escolhas têm consequências. E depois de uma bateria de exames, meus irmãos, o médico, ele entra na sala, e quando ele entra na sala, ele vem com uma notícia. Ele fala para o meu pai, para minha mãe e para mim: nós vamos ter que operar o seu filho de novo. Eu lembro que naquela hora, irmãos, eu não era crente não. Naquela hora eu olhei para o céu, na minha ignorância, e eu falei: Senhor, Deus, se você existe, me mata, porque eu não aguento mais isso. Meu pai, ele olha nos meus olhos e ele diz:
mas tem a vida eterna. Existem algumas coisas que marcam a gente demais, irmãos. E eu lembro que eu fui para a cirurgia, para a terceira cirurgia, e aquilo que o médico achou que ia ser 1 hora, levou 4 horas e meia. E nessa cirurgia ele basicamente tira todos os meus órgãos para fora. Eu perdi um pedaço do meu fígado, eu perdi 50 centímetros do meu intestino, o meu pâncreas estava inchado. E eu acordo, irmãos, naquela cirurgia. Eu acordei na UTI com uma das piores dores da minha vida. Eu acordei na UTI com a minha pele rasgada, com uma dor que eu não consigo explicar. E hoje, lembrando dessa dor, eu fico pensando que o nosso Senhor, Ele sofreu enquanto foi mazelado, enquanto foi ultrajado, indo em direção à cruz do Calvário, que aqueles homens fizeram com Ele, rasgando a pele dele, cuspindo, batendo. Eu acordo, irmãos, e quando eu acordo tinha uma sonda no meu nariz, um entracate no meu pescoço, um aparelho de pressão no meu braço direito, sangue sendo recebido do braço esquerdo, um monte de conector no meu peito, uma sonda para fazer xixi e uma sonda descendo no meu nariz. E no meio daquela condição, em meio a gritos de dores, eu pensei que ia morrer. E aí, amados, nessa hora vem uma terceira fase sobre as nossas vidas. Diga assim: arrependimento. Arrependimento. Sabe, amados, quando o filho pródigo ele cai em si, ele diz: quantos empregados do meu pai têm comida de abundância e eu aqui morrendo de fome? Me porei ao caminho de volta, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Amados, em meio àquelas dores, naquela UTI, com 19 anos, barba na cara, homem formado no meu pensamento, eu só sabia falar 2 coisas: eu quero meu pai, eu quero meu pai, eu preciso do abraço do meu pai, eu quero meu pai, eu quero meu pai. Escolhas têm consequências. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, meus irmãos. Eu não sei o que Deus quer tratar contigo. Eu quero dizer que se você tem a oportunidade de estar na presença do Pai, zele por isso e mantenha isso firme todos os dias sobre a sua vida, como uma doce convicção de que nós estamos no melhor lugar. Independente das lutas que se levantam, independente das circunstâncias que acontecem, nós escolhemos a melhor porção, estar na presença dEle. É sempre algo glorioso e grandioso. Nós temos uma oportunidade que muitas pessoas não têm. Nós fazemos as nossas decisões. Nós decidimos viver de maneira dissoluta. Nós fazemos coisas muitas vezes erradas. E o Pai, Ele está sempre de braços abertos, querendo te receber de volta. O Pai está sempre disposto a assinar papéis em brancos para que você tenha a oportunidade de viver, mesmo que isso signifique entregar tudo que Ele tem. Mesmo que isso signifique entregar tudo que Ele tem. Ele está disposto a abrir mão de tudo por sua causa. E se você está aqui essa noite, se eu estou aqui essa noite, é porque nós fomos escolhidos. Você foi escolhido, irmão. Eu fui escolhido. O Senhor tem algo conosco. Ele te escolheu homem, Ele te escolheu mulher. Ele permitiu que você tivesse contato com a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que modifica a vida dos homens para apregoar a outros. Naquela época, meus irmãos, eu não entendia porque aquilo estava acontecendo comigo. E no momento de dor e aflição, eu desejei morrer. E ouvi a voz do meu pai em desespero, dizendo: não fala mais isso.
Jesus da cruz deu um grito, porque mesmo sabendo que as escolhas dos homens estavam sendo erradas, ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa eles, Deus. Eles não sabem o que estão fazendo. Coloque-se em pé, meu irmão. Amados, eu não sabia o porquê eu tinha que passar por aquilo naquela época. Eu não sabia. Eu não sabia porque aquilo tinha que acontecer na minha vida. Só que hoje, quando eu olho para trás, eu entendo o que o Senhor fez. Naquele momento, meu irmão, naquele momento, o Senhor, Ele me colocou de volta no caminho de casa. Ele me colocou de volta porque Ele tinha um propósito sobre a minha vida, de levar a mensagem do Evangelho aos corações cativos. Foi para isso que Ele te escolheu, foi para isso que Ele me escolheu, foi para isso que Ele nos levantou nessa terra. Entenda algo nessa noite, meu irmão. Você tem um Pai que está esperando você. Você tem um Pai que está com os braços abertos, esperando o seu retorno, esperando a sua decisão. E quando você for em direção a Ele, arrependido, constrangido pelas suas escolhas, Ele vai colocar um anel no seu dedo, uma capa sobre os seus ombros, uma sandália nos seus pés. Meu irmão, a decisão está sobre nós. E hoje, a minha principal oração é essa: Senhor, eu quero que a minha vida ela se resuma a isso, Pai. Eu quero que a minha vida seja viver o Teu querer e a Tua vontade. Quando o Senhor me desse, ó Deus, o fôlego da vida e força, Pai, eu quero não apenas honrar o meu Pai que está na terra vivo, mas eu quero honrar ao Senhor que está nos céus e que me deu a oportunidade da vida, a oportunidade de não ter morrido naquela mesa de cirurgia e pregar a palavra a todos aqui eu tiver a oportunidade, amados. Meu Pai terreno, meus irmãos, está ali. Ele é meu herói. Falo para ele é meu herói. Toda vez que eu olho para ele, eu vou aparecer meu herói. Você me ensinou a ser homem com a sua simplicidade, com o seu pouco conhecimento. O Senhor me ensinou. As pessoas não entendem porque muitas vezes nós decidimos honrar tanto os nossos pais terrenos, porque nós temos histórias. Talvez você não tenha tido a oportunidade de ter esse mesmo vínculo que eu tenho com meu pai sobre essa terra. Talvez você não tenha tido a oportunidade de ter esse mesmo respeito e admiração que eu tenho com meu pai nessa terra. Mas entenda algo nessa noite, meu irmão. Existe um Deus nos céus que está com os braços abertos, apontado para você. Todos os dias da minha vida eu buscarei honrar o meu Pai terreno. Eu buscarei honrar e fazer aquilo que o Senhor me permitir fazer enquanto Ele estiver vindo ou enquanto eu tiver vida. Mas eu quero muito mais fazer a vontade do meu Pai que está no céu, do meu Pai que me escolheu para ser uma atalaia nessa terra e apregoar essa mensagem. Ei, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você tenha chegado com o seu coração destruído, com algo que estava faltando, mas Deus está dizendo: ei filho, eu tenho algo para você que é só seu e não é de mais ninguém. Faça hoje a decisão correta, a escolha correta, venha em direção a mim e eu farei a vontade do seu coração. Olha na sumiana,
Senhor Deus, que o Senhor assinou, Pai, um documento, Senhor. Um documento, Pai, que nos dava a oportunidade da vida, Senhor Deus, que nos dava a oportunidade, Pai, de estar na Sua presença, Senhor. Sabemos, Pai, que o Senhor fez, Senhor Deus, ou abriu mão, Pai, de algo grandioso para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de viver, Deus. Obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, Senhor Deus, porque, Senhor, foi perfeito, Pai. E nós estamos aqui nessa noite, Pai, como filhos seus, Senhor Deus, de voltas ao caminho de casa, Pai, indo de encontro a Ti, Pai, ao Seu abraço, Senhor Deus. E me encontro, Senhor Deus, ao Senhor, Pai, porque muitas vezes nós erramos no nosso caminhar, nós erramos na nossa escolha, Pai. Mas nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor no céu, Pai, perdoa, Pai, os nossos pecados, Senhor Deus, e os nossos erros. Obrigado, Deus, por essa rica oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, por estar, Senhor Deus, na Sua presença, Pai. E, Senhor Deus, permanece no Senhor Deus, em nome de Jesus, ativo, Senhor Deus, em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos, Senhor, e louvamos, Pai, e adoramos, Senhor Deus, e engrandecemos o Teu santo nome. Para você que acredita nessa oração, dê uma salva de palmas ao Senhor.